Neste momento, em um laboratório no leste da China, há uma bola de fogo flutuando no ar mais de 6 vezes mais quente que o centro do Sol. Nada a toca, nada pode tocá-la. Com mais de 100 milhões de graus, ela vaporizaria seu próprio recipiente em um instante. Então fica ali suspenso sem nada que se possa ver. A China acaba de construir a máquina que torna isso possível, e o mundo chamou isso de um salto rumo à energia limpa e ilimitada. Essa parte é real. Mas não é o calor que tem chamado a atenção dos pesquisadores de energia do Estaio e da Europa. O que chamou a atenção deles foi um número bem menor, e ao final deste vídeo você entenderá exatamente o porquê. O que mantém essa bola de fogo no ar é um ímã. E o que a China acaba de concluir é o maior do seu tipo já construído. Ele pesa 582 toneladas, quase o mesmo que um avião jumbo totalmente carregado, e é resfriado a quase 270 deg, abaixo de zero, mais frio que o lado oculto da Lua. Sentado a um palmo de distância daquele fogo de 100 milhões de graus. A coisa mais quente do país, bem ao lado de uma das mais frias, ambas permanecendo perfeitamente estáveis. E as especificações só ficam mais estranhas a partir daí. Em 27 de junho de 2026, uma equipe do Instituto de Física de Plasma, na cidade de Hefei, concluiu a rodada final de testes em um ímã gigante em forma de D. E o teste foi aprovado. Imagine uma estrutura de aço em forma de letra D maiúscula, inclinada com 21 m de comprimento e 12 m de largura. É mais alto que um prédio de 6 andares. E é essa parte que surpreende as pessoas na primeira vez que ouvem falar disso. Este enorme ímã é apenas uma peça. A máquina final precisará de 16 deles dispostos em um anel, lado a lado, como os segmentos de uma rosquinha metálica gigante. Quando você ligar todos os 16, 100. Eles criarão um campo magnético de 6 Tesla bem no centro desse anel. Para você ter uma ideia do que isso significa, uma máquina de ressonância magnética hospitalar, daquelas que já são potentes o suficiente para puxar um molho de chaves do seu bolso do outro lado da sala, opera com uma potência entre 1 e 3 Tesla. Esta é aproximadamente 2 a 4 vezes mais potente e não está escaneando seu joelho. Sua única função é capturar esse plasma a 100 milhões de graus e mantê-lo suspenso no ar. Um pesquisador do instituto chamado Uno Iwatari descreveu o funcionamento do ímã de uma forma que me marcou. Ele disse que funciona como uma gaiola invisível e extremamente resistente. O plasma é o animal dentro da gaiola, só que o animal é mais quente que o Sol. E as barras da gaiola são feitas de pura força magnética. E o gigantesco ímã, em forma de D, nem foi a única coisa que passou nos testes finais naquele dia. Junto com ele, o mesmo instituto aprovou um segundo ímã muito diferente, chamado bobina solenoide central. Se os ímãs em forma de D são a gaiola que contém o plasma, este se assemelha mais ao sistema de ignição. Um dos engenheiros o comparou à vela de ignição de um motor de carro. Sua função é impulsionar o plasma e gerar uma corrente elétrica através dele. E acertar essa corrente é um fator crucial que determina se um reator realmente irá inflamar e continuar funcionando, em vez de simplesmente se extinguir. Assim, em um único dia, um instituto conseguiu sintetizar 2 dos componentes mais complexos de toda a máquina, a gaiola e a vela de ignição, simultaneamente. Para entender a importância disso, é preciso compreender o problema que esses ímãs resolvem, porque de fato trata-se de um dos problemas de engenharia mais estranhos do mundo. A fusão é a reação que alimenta o Sol. Você pega átomos de hidrogênio, os comprime com força e temperatura suficientes.
e eles se fundem em hélio, liberando uma quantidade impressionante de energia. Sem carbono, sem fumaça, e ao contrário das usinas nucleares que já temos, se algo der errado, a reação não sai do controle e não derrete o núcleo, ela simplesmente para. O combustível pode vir da água do mar. Em teoria, é a fonte de energia mais limpa e abundante que poderíamos construir. O problema é o calor. Para que o hidrogênio se funda aqui na Terra, não podemos contar com a gravidade esmagadora do Sol. Portanto, precisamos compensar isso com a temperatura. É preciso aquecer o combustível a mais de 100 milhões de graus. Para efeito de comparação, o núcleo do Sol atinge cerca de 15 milhões de graus. Portanto, este objeto é mais de 6 vezes mais quente que o núcleo do Sol, o que significa que agora você tem o material mais quente de todo o sistema solar. Dentro de uma caixa de aço, e absolutamente nada que você pudesse usar para revestir essa caixa sobreviveria ao contato com ele por sequer uma fração de segundo. Então você não deixa que toque na caixa. Esse é o segredo. O plasma nessa temperatura é eletricamente carregado e partículas carregadas podem ser repelidas por campos magnéticos. Então você constrói uma gaiola de magnetismo forte o suficiente para manter aquela nuvem superaquecida bem no centro da câmara, flutuando sem nunca encostar nas paredes. Parece simples quando se fala rápido, mas talvez seja o problema de controle mais difícil de toda a física. O plasma não é um gás calmo e obediente. Ela se contorce, se incha e tenta escapar constantemente. E no instante em que qualquer parte dela se desprende e toca a parede, ela esfria, a reação morre e sua corrida termina. E a força bruta é apenas metade disso. Esses ímãs precisam ser moldados e ajustados com uma precisão absurda, todos os 16 trabalhando juntos para comprimir e direcionar uma nuvem superaquecida e violenta que luta o tempo todo para se libertar. Se o campo magnético estiver ligeiramente incorreto, o plasma simplesmente para de funcionar e toda a reação cessa. E é aqui que entra o frio. Para criar um ímã poderoso o suficiente para fazer isso sem se derreter ou consumir quantidades inimagináveis de eletricidade, você usa supercondutores. Esses são materiais especiais que conduzem eletricidade com quase nenhuma resistência, mas apenas quando mantidos em temperaturas extremamente baixas. Este ímã opera a cerca de 269 degc, o que é apenas alguns graus acima da temperatura mais baixa que existe fisicamente em qualquer lugar. A equipe reduz a resistência elétrica nas junções dos ímãs para 0 nano-ohms, que é uma maneira sofisticada de dizer quase perfeitamente zero, de modo que correntes na faixa de 100 mil podem passar por ele. E praticamente não perder energia ao longo do caminho. Coloque esses dois números lado a lado, separados pela largura de uma mão, e você terá plasma a 100 milhões de graus e metal a 269 deg, abaixo de zero, e todo o futuro da energia limpa depende de manter esses dois números exatamente onde estão ao mesmo tempo por anos sem interrupção. Não basta atingir esses números uma vez em um bom dia de teste. Este ímã está sendo construído para funcionar por 60 anos. Seis décadas. Situado a 269 deg, abaixo de zero. Transportando correntes enormes, sendo atingido pela radiação da reação bem ao lado e absorvendo tensão mecânica constante sem falhar, para provar que o material aguentaria. A equipe submeteu amostras do condutor a mais de 1000 ciclos de aquecimento
resfriamento e estresse eletromagnético, colocando-as deliberadamente à prova repetidamente. E mesmo assim, as amostras superaram as metas de projeto originais. Até mesmo a produção da matéria-prima está no limite do que é possível. O supercondutor é construído a partir de um composto de nióbio e estanho que precisa ser tratado termicamente dentro de um forno enorme. E se a temperatura variar apenas alguns graus, o desempenho pode ser comprometido. Agora imagine manter o calor perfeitamente uniforme em um forno grande o suficiente para acomodar uma serpentina com mais de 10 metros de diâmetro. Esse é o nível de precisão que estamos falando para uma peça do tamanho de uma casa. Atualmente, muitos países estão trabalhando nisso. A fusão nuclear é uma corrida que já dura 70 anos com laboratórios nos U2 e a Europa, Japão e Coreia, além de um enorme projeto internacional na França chamado ITER, onde 35 países uniram recursos financeiros e científicos para construir a maior máquina de fusão da história. Então, quando a China afirma ter construído o maior ímã já feito para um reator como esse, a pergunta pertinente é maior em comparação a quê? Em comparação ao ITER, o ímã que a China acaba de concluir tem cerca de 1 vezes o volume do ímã equivalente que será instalado no ITER e armazena aproximadamente 3 vezes mais energia. A energia armazenada é o que realmente interessa aos engenheiros. A energia armazenada é uma medida da força magnética da bobina e triplicar esse valor não é um passo pequeno. É a diferença entre um ímã capaz de reter um plasma modesto e um construído para aprisionar o tipo de plasma denso e incandescente que um reator de produção de energia real necessitaria. Há um detalhe na ligação com o ITER que é fácil de passar despercebido. A China não é uma estranha a esse projeto internacional, ela é membro dele. Equipes chinesas construíram mais de 9% dos componentes principais do ITER e cada peça entregue passou pela inspeção internacional. Então, o país que agora reivindica o maior ímã do planeta passou anos aprendendo a técnica como fornecedor para as máquinas de todos os outros. Eles ajudaram a construir o reator compartilhado mundial e em seguida voltaram para casa e construíram uma peça maior para si mesmos, o que nos leva de volta àquele número menor, aquele que eu disse que importa mais do que o tamanho. Aqui está, 100%. Essa é a porcentagem desse ímã que foi projetada e fabricada na China, sem peças estrangeiras e sem ajuda estrangeira. E para entender o porquê o diretor, no instituto, um homem chamado Song Yuntao continuava voltando àquela figura. Você precisa saber do que esses ímãs são realmente feitos. As fitas supercondutoras, o aço inoxidável criogênico especial, que pode suportar temperaturas de até 269 DGC. O isolamento. O enrolamento preciso das bobinas. As juntas de ultra baixa resistência. Os sistemas de proteção contra quench que impedem que tudo se desintegre caso o supercondutor falhe repentinamente. Durante muito tempo, cada um desses itens era algo que a China precisava comprar ou licenciar de terceiros. Isso não acontece mais. A equipe de Song internalizou todo o processo. Segundo ele, eles romperam completamente os monopólios tecnológicos estrangeiros e alcançaram a plena nacionalização, o que significa que nenhum outro país pode sufocar silenciosamente o programa de fusão nuclear da China, cortando uma parte crítica do processo. Numa era M que os Estados Unidos e seus aliados passaram os últimos anos restringindo o acesso da China a chips avançados e outras tecnologias sensíveis. Essa única frase está realizando um trabalho enorme. A China observou em tempo real o que acontece quando um país depende de fornecedores estrangeiros
para uma tecnologia crítica e de repente perde o acesso a ela. A lição que claramente tiraram disso foi garantir que a mesma coisa nunca aconteça com a tecnologia que acreditam que impulsionará o próximo século. O esforço de 6 anos dedicado a esse projeto também resultou em 47 patentes registradas e 25 novos padrões da indústria. E esses números são mais importantes do que parecem. Uma patente impede que os concorrentes copiem o método. Um padrão significa que todos os outros na área eventualmente terão que construir seguindo as regras que a China estabeleceu. Isso também tem um efeito cascata. Internalizar toda essa produção impulsionou toda uma indústria nacional. Empresas chinesas que antes apenas forneciam peças para projetos internacionais de outros países, agora estão construindo conjuntos completos desses equipamentos essenciais, desde os materiais supercondutores até os componentes de precisão. Então, esse imã veio acompanhado de um segundo produto mais silencioso, uma base industrial nacional, já capaz de produzir os próximos 50 iguais. Portanto, o tamanho do imã chama a atenção. Mas a verdadeira mensagem que a China está enviando é mais silencioso e honestamente mais pesado. Este é um país anunciando que agora pode construir cada componente de um reator de fusão por conta própria. E que ninguém de fora pode interromper esse programa. Há uma segunda parte nisso que torna a estratégia ainda mais clara. E tem a ver com dinheiro. Uma das maiores razões pelas quais a fusão nunca se tornou comercial é o custo absurdamente alto dos materiais. A fita supercondutora de alta temperatura. Um dos principais ingredientes utilizados custava cerca de 400 yuans por metro, o que equivale a aproximadamente 56 dólares americanos. Para uma máquina que precisa de quilômetros desse material, esse preço por si só pode inviabilizar completamente a ideia de vender energia de fusão a um preço que alguém esteja disposto a pagar. A equipe que trabalhou no segundo imã, mencionado no mesmo anúncio, uma bobina solenoide central, conseguiu reduzir o custo de 400 yuans por metro para 100 yuans por metro. Eles o reduziram a 1/4 do valor anterior. Se esse padrão lhe parece familiar, não é por acaso. É exatamente a mesma estratégia que a China adotou com os painéis solares. Há 20 anos, a energia solar era uma tecnologia de nicho cara e predominantemente ocidental. A China apostou tudo, construiu toda a cadeia de suprimentos. Internamente, aumentou a produção em larga escala até que o preço despencasse e hoje domina a produção global de energia solar de forma tão completa que a maioria dos painéis do planeta, onde quer que sejam instalados, começou sua vida em uma fábrica chinesa. Construa, você mesmo, faça barato, produza em larga escala e domine o mercado antes que qualquer outro esteja pronto para competir. Essa é a mesma estratégia e está sendo aplicada na fusão nuclear neste exato momento. Além de ser pioneira na ciência, a China está se posicionando para construir e vender as máquinas que todos os outros programas de fusão eventualmente precisarão. E pense no que realmente significaria controlar essa cadeia de suprimentos. Se a China acaba fabricando os ímãs, a fita supercondutora, o aço especializado e os componentes essenciais que todos os outros precisam para construir uma usina de fusão, então mesmo um país que desvende a ciência por conta própria ainda poderá acabar comprando o hardware da China de qualquer maneira. Seria a mesma história da energia solar, onde um desenvolvedor no Texas
ou na Alemanha, não importa o quão local o projeto pareça. Na prática, muito provavelmente está instalando painéis que remontam a uma linha de produção chinesa. A fusão nuclear ainda está a décadas de distância desse momento, mas as bases para quem fornecerá energia para esse futuro estão sendo lançadas agora mesmo. Em fábricas que a maioria das pessoas nunca ouvirá falar. Se você achou esta análise útil, inscreva-se. Toda semana eu analiso os maiores avanços tecnológicos e de engenharia da China. E esta é uma daquelas histórias que continuará se desenvolvendo por anos. Ok, qual? Então, se a estratégia é tão clara e o imã funciona, a próxima pergunta óbvia é quão perto isso realmente está de colocar energia de verdade em uma rede elétrica. E antes de entrarmos nos detalhes, vale a pena saber que esta não é a primeira vez que a China ganha destaque nessa área. No início de 2026, uma máquina chinesa diferente chamada East, que é o reator ao qual as pessoas geralmente se referem quando falam do sol artificial da China, fez algo verdadeiramente histórico. Ela manteve o plasma a 100 milhões de graus estável e controlado por 1066 segundos. Isso é um pouco mais de 18 minutos. E se 18 minutos não lhe parecerem muito, lembre-se de que a parte difícil da fusão nunca foi atingir altas temperaturas por um instante sequer. Qualquer um pode produzir uma faísca. O difícil é manter essas condições extremas estáveis, sem que o plasma oscile e colapse por tempo suficiente para gerar energia útil. Manter essa posição por mais de 18 minutos consecutivos estável e firme resultado realmente mensurável. Foram necessárias 22 rodadas de experimentos de física e 160 mil rodadas de testes para chegar a esse resultado. Estou destacando isso por um motivo. Quando qualquer país anuncia uma descoberta revolucionária em fusão nuclear, um saudável ceticismo é o reflexo correto, porque essas manchetes aparecem a cada poucos meses e a maioria delas são sensacionalismo. Mas o histórico de resistência do East é o tipo de resultado que dá credibilidade real à notícia sobre o imã que o acompanha. Uma equipe que já consegue segurar uma bola de fogo por 18 minutos é uma equipe em que vale a pena acreditar quando diz que acabou de construir uma gaiola melhor para a próxima. Então, para onde vai esse imã de 582 toneladas? Seu destino é uma nova máquina chamada BEST sigla, para Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak Experimental Superconductor de Plasma em Combustão. Trata-se de um reator mais compacto que está sendo montado neste momento em Hefei, dentro de um complexo de pesquisa maior que os chineses chamam de CRAFT. O plano é concluir a construção do BEST até o final de 2027. E o BEST foi projetado para fazer algo que o East não conseguiu. Ele foi projetado para atingir o que os cientistas chamam de plasma incandescente, o ponto em que a reação de fusão produz calor suficiente para se manter ativa, em vez de depender inteiramente da energia bombeada de fora. Esse limite é o que todos os programas de fusão na Terra buscam, porque representa a linha divisória entre um experimento científico e algo que um dia poderá realmente alimentar uma rede elétrica. Após o BEST, o roteiro da China tem mais um grande passo, uma máquina chamada Reactor, de demonstração de engenharia de fusão da China, que pretende ser a primeira usina de fusão do mundo a demonstrar que é possível fornecer energia à rede elétrica. O cronograma oficial prevê a geração de energia por fusão por volta de 2030. Então, no papel, o cronograma parece organizado. Terminar o maior imã pronto, montar o BEST até 2027, começar a gerar energia de fusão
por volta de 2030. Construir a primeira usina de demonstração depois disso. Uma marcha limpa, confiante e em 3 etapas do laboratório à usina. É aqui que preciso diminuir o ritmo e ser franco com você, porque essa linha do tempo organizada de 3 etapas vem com algumas letras miúdas importantes. Comecemos pelo próprio ímã. Até mesmo os pesquisadores que o construíram são cautelosos com o que afirmam. Um deles, Shen Jingkong, afirmou categoricamente que passar nesses testes representa cerca de 80% da tarefa. Os 20% restantes, que consistem em montar a máquina inteira e comprovar sua capacidade de operar em condições extremas por longos períodos, ainda estão por vir. Um ímã que passa nos testes em um suporte não é o mesmo que um ímã que desempenhou sua função dentro de um reator em funcionamento por anos. É um pouco como construir uma pá de turbina perfeita para um motor a jato. Realmente impressionante, mas ainda muito longe de fazer o avião voar. Além disso, há a questão de quem está verificando os números. Quase tudo o que sabemos sobre esse ímã, as dimensões, a energia armazenada, os valores de resistência, vêm do próprio Instituto Chinês e de reportagens da mídia estatal chinesa. Isso não significa que seja falso. Mas, como a Newsweek apontou em sua própria reportagem, a verificação independente ocidental ainda não está disponível. Este é um progresso de engenharia crível e autodeclarado. Não é um resultado que laboratórios externos tenham medido e confirmado, e esses são 2 níveis de certeza genuinamente diferentes. E essa data de 2030 para a energia de fusão, leia com atenção. Mesmo na visão otimista da China, 2030 significa eletricidade de fusão em escala piloto experimental. Não significa energia chegando à sua casa. Analistas fora da China, que observam todo o setor, incluindo o Serviço de Pesquisa do Parlamento Europeu, prevêem uma fusão comercial realista, do tipo que realmente aparece em uma conta de luz comum em algum momento entre as décadas de 2040 e 2050. Então aqui está a versão honesta. Não se trata de energia limpa e ilimitada chegando no ano que vem. O que realmente aconteceu foi que um dos problemas mais complexos da ciência teve uma peça fundamental resolvida em uma corrida que ainda tem um longo caminho pela frente. E a China não está sozinha nessa corrida. Os laboratórios que mencionei anteriormente ainda estão todos envolvidos. Os Estados Unidos, a Europa, o Japão e a Coreia têm cada um seus próprios programas de fusão nuclear. E o ITER, o gigantesco reator que envolve 35 países e está localizado na França, ainda está em construção. Qualquer um deles pode alcançar um avanço que reorganize todo o cenário. Não há garantia de que a China chegará lá primeiro e um único ímã não muda isso. O que o ímã revela é a natureza da aposta da China. Todo o esforço é verticalmente integrado e apoiado pelo Estado. E visa controlar como a fusão nuclear é de fato construída em larga escala, até mesmo nas matérias-primas. Então vamos voltar àquela bola de fogo flutuando no laboratório e ao que ela realmente representa. Por 70 anos, a fusão nuclear foi a tecnologia que estava sempre a 30 anos de distância. Brilhante, limpa, quase mágica e permanentemente logo além do horizonte. O que mudou em Hefei não foi que o horizonte de repente chegou. O problema é que um país decidiu parar de tratar a fusão como um experimento científico compartilhado e começar a tratá-la como uma indústria que pretende dominar completamente. O maior ímã já construído é impressionante por si só. Mas o motivo para prestar atenção é tudo o que o envolve. Toda a cadeia de suprimentos doméstica, os monopólios quebrados, os custos em queda livre, ontem, as patentes, os padrões
e a mesma estratégia que já fizeram da China a rainha indiscutível da energia solar. Quem dominar a fusão comercial, primeiro não obterá apenas eletricidade limpa. Eles terão vantagem sobre o recurso mais valioso do mundo moderno, a própria energia barata e inesgotável. E neste momento, o país que constrói as maiores peças mais rapidamente, garantindo que cada uma delas seja fabricada internamente, é a China. Nada disso significa que eles venceram. Os 20% mais difíceis ainda estão por vir. O mundo exterior ainda não verificou os números de forma independente e a geração de energia comercial real provavelmente só ocorrerá daqui a décadas. Mas se você quiser entender onde a corrida pelo futuro da energia está realmente acontecendo, basta observar um país assumindo a liderança na área que quase ninguém mais estava acompanhando. Se você quer ler mais sobre esse tipo de história, tem uma análise completa do outro Sol artificial da China, o Reactor East, que manteve uma bola de fogo estável por mais de 18 minutos, e como ele estabeleceu um recorde que ninguém mais no planeta conseguiu igualar. Esse é o próximo assunto perfeito para você.